Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos ao capítulo 5 de 2 aos Coríntios. Pela graça de Deus, você que vem acompanhando essas abordagens, espero que já tenha lido esse capítulo. Se não leu até agora, leia-o depois. Amém? Para acompanhar esta abordagem. Volto a dizer, as nossas abordagens, elas não são de curiosidade bíblica, é porque eu não sou bom nisso, eu sou péssimo em curiosidade bíblica. A nossa abordagem, ela não é versículo por versículo. Primeiro que o tempo da gente não permite. Segundo que não tenho essa bagagem toda, né, de estar tratando de versículo por versículo. Então nós vamos na inspiração do Senhor, claro, tratando de alguns pontos, às vezes, hermenêuticos, né? Alguma linha de interpretação, que a gente até faz uma refutação ao que entendemos, torce a palavra, contraria a palavra, e fazemos apologia ao que acreditamos ser o que nos é devido acreditar. Aí a gente defende com unhas e dentes. Aí a gente põe a mão, não só a mão, mas põe o corpo neste fogo, e que graças a Deus é o fogo do Espírito, é o fogo igual aquele que ardia na sarça, que fez Moisés se aproximar dela e ouvir a voz que dizia a ele: tira as alpacas dos pés, porque o lugar que tu estás é santo. E aí a gente se deixa queimar por este fogo, que é o fogo de Deus, fogo do Espírito Santo. Por isso que Paulo fala de uma entrega total. De uma entrega total. Diversas vezes nós vemos Paulo falando de se gastar, de ser perseguido, como lemos no capítulo 4, né? Ele falando de ser atribulado, mas não angustiado, perplexo, mas não desanimado, perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído. Como aqui, neste capítulo 5, ele fala de se dar à morte, né? Se dar à morte. Segundo um dos filósofos do existencialismo, o homem é um ser para a morte, ele diz, o Sartre, o homem se dá à morte é a pessoa entender que é mortal e ela se entrega às descobertas da vida, ela busca viver intensamente, ela busca viver dedicadamente, porque sabe que vai perecer e precisa viver esta vida com intensidade. Então, quando Paulo já falava também que se dava à morte, ele não tem a morte como um fim de tudo. Porque a gente lê nas epístolas de Paulo, ele ainda fala aqui neste capítulo 5, que se o corpo deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Em outro momento ele fala na Escritura que o morrer, a gente lê isso, se não me engano, em Filipenses, né? Que o morrer para ele
era lucro. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Em outro momento Paulo fala. Eu acho que é em Filipenses. Se não for, depois a gente acha. E aí ele fala dessa dedicação dele para as coisas de Deus. E o que nos falta muito é essa dedicação para as coisas de Deus. Temos até pontuado isto nessas abordagens anteriores que temos feito. Você tem se dedicado? É a grande pergunta que eu faço. A você que já está comigo no YouTube, você que já está comigo no Instagram, no Facebook, está me ouvindo pela AM, está me ouvindo pelo aplicativo. Você tem se dedicado às coisas de Deus ou você vive só em função dos seus interesses? Você só busca a Deus em função da sua bênção, da sua cura, da sua vida financeira, da sua vida sentimental, da sua vida empresarial, da sua vida estudantil. Qual a motivação que você tem em ser cristão, em ser cristão, em ser cristã, cristão homem, cristã mulher? Qual a sua motivação? Ser cristão, ser seguidor de Cristo. Eu já disse, volto a dizer que esse é um lema meu, que acho que deve ser de todos, né? Mas verbalizando, é que só vale a pena ser crente se for para ir morar no céu. E trilhando o caminho de ir morar no céu, você se coloca numa posição, numa condição, em um estado espiritual em que você não precisa correr atrás da bênção. A bênção ela que lhe alcança, a bênção que vem ao seu encontro. E o crente que é crente para ir morar no céu, uma das prioridades dele é a dedicação ao Senhor. É o procurar ser agradável ao Senhor. E nós somos agradáveis ao Senhor, nos dedicando a Ele e em santidade. Porque não existe agradabilidade ao divino sem santidade. Santidade não tem nada a ver com perfeição. Perfeição pode ser até, de repente, o que chamam de perfeccionismo, pode ser até um sintoma de um transtorno chamado toque. Que aí você fica com aquela coisa que se fez, que se não fez, que se fez, fica reparando e fica querendo acertar em tudo, né? Ser perfeito é uma coisa que está longe de nós. Isso não significa que nós devamos alimentar nossos erros, nossos pecados. Não, estava dizendo a uma pessoa ainda ontem que Deus nos aceita do jeito que somos, mas Ele exige que mudemos. Deus aceita você do jeito que você é. Pecador, falho, fraco, decepciona mais do que causa admiração. Mas Ele lhe aceita, aleluia. O Senhor nos aceita do jeito que somos. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não é, a Bíblia não diz vinde como estáis. Esse vinde como estáis pode ser uma interpretação desse versículo que eu mencionei, se não me engano está em Mateus capítulo 11, verso 28, vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, mas não diz vinde como estáis. Porém, suponhamos que cansado e oprimido, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, isso já é um estado espiritual que o pecado põe a gente. O cansado e oprimido fala da insatisfação existencial, fala da infelicidade de vida, fala da exaustão causada pelo pecado. O pecado só faz deprimir, afundar, perturbar, adoecer, porque o pecado nos distancia de Deus, e distante de Deus não tem vida boa, distante do Senhor não tem qualidade de vida, distante do Senhor não tem satisfação existencial, a vida não faz sentido. Distante do Senhor, a vida é pior do que o gato em terra. Distante do Senhor, a gente
não vale nada. A vida não tem brilho. O sal não salga, a luz não ilumina. Não há cheiro bom. Não há agradabilidade ao ouvido. Sabe, irmão? Distante de Deus, só tristeza. Como diz a poetisa, onde Jesus mora, não há tristeza. Onde Jesus mora, não há choro. Onde Jesus mora, não há dor. E ela se refere ao céu. Mas quando a gente vive Jesus na terra, a gente evoca o céu. Não significa que nós não tenhamos problema. Jesus foi bem categórico em dizer: no mundo tereis aflições, vos digo isso. Ele já falou assim, Jesus: vos digo isso para que o vosso gozo seja completo. Ou seja, fique atento. Fique atento. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem de bom ânimo, disse Jesus: eu venci o mundo. Jesus nem diz como alguns pregadores aumentam: e vós vencereis. Jesus não garante que ninguém vai vencer. Assim, você vai vencer. Porque senão todo mundo teria que vencer. Se Jesus estivesse registrado: você vai vencer, todo mundo teria que vencer. Não teria ninguém com a probabilidade sequer de ser derrotado. Só que a responsabilidade não é de Jesus, mas é sua. A responsabilidade é sua, você querendo ou não. O bem-estar é responsabilidade sua. Quem deve buscar as suas melhoras é você. E eu quero lhe dizer um caminho excelente de você buscar a sua melhora. É dedicar-se ao Senhor. É dedicar-se ao Senhor. Você acha que eu não tenho problema? Você acha que os outros pregadores não têm problema? Outros pastores não têm problema? Temos. Mas o que nos mantém de pé é estar buscando ao Senhor, é estar ocupado na obra do Senhor. Procure se ocupar na obra do Senhor. Com todas as suas falhas, com todas as suas debilidades. Ocupar-se na obra não significa você estar sempre dentro do estúdio, como eu estou pregando a palavra, e prego todos os dias. Não significa você estar no púlpito de uma igreja pregando. Não significa você estar em um culto, no púlpito de uma igreja cantando. Não, há outras maneiras de você fazer a obra do Senhor. Não significa você ter que estar com a literatura no meio da rua, ter que subir dentro do ônibus e abrir a boca, ir para o metrô e abrir uma boca, o trem, estar com a faixa no trânsito. Não significa necessariamente isso. Há outras formas de você servir ao Senhor. Dedicar-se ao Senhor, ter a sua vida de oração. Eu oriento as pessoas: tenha uma vida de oração, tenha um altar em casa. O altar em casa é aquele espaçozinho que você se dirige a ele para orar sempre que puder, às vezes até sem vontade. Eu tenho um espaço dessezinho em casa, que eu chamo do meu altar. Às vezes estou cansado e às vezes estou indisposto mesmo, mas assim eu separei esse espaço para fazer isso. Até me ajudou e me ajuda a me disciplinar a orar em casa. Tem gente que só ora no templo, tem que ter uma vida de oração em casa, principalmente você que é pregador, você que é simples crente. Não precisa nem ser pregador, tem que ter uma vida de oração. E orar não é só se dirigir a Deus quando está precisando. Orar não é só quando a fossa está funda e fedorenta. É para ter sabor na oração, ter gosto na oração. É procurar estar apaixonado pelo Senhor 24 horas. Quando você está apaixonado por alguém, você fica querendo falar com aquela pessoa. E agora, com esse negócio de ligação de vídeo, você quer ligar de vídeo para ver a pessoa, porque está apaixonado. Aleluia. Antes era só na ficha, né? Depois no cartão. Agora é na internet. E agora com o vídeo, meu Deus do céu.
Se pudesse, aí eu tava um chip na pessoa para monitorar ela com áudio e vídeo, né? Porque tá apaixonado. Seja apaixonado por Jesus. Tenha desejo de estar falando com Ele. Procure ter sabor na oração e não só orar por necessidade. É o mal da gente. É o mal da gente. A gente só quer estar orando quando está na prova, no ai, no ui. Quando está desempregado, quando está doente, quando está com o casamento ameaçado, foi destruído, a empresa está falindo, está ruindo os estudos, assalto está para lá de Bagdá. Aí tem gente que no instante acerta o caminho da igreja, do ciclo de oração, da vigília, do jejum. São crentes condicionais. E o Senhor não quer que nós o sirvamos condicionalmente. Ao contrário, o Senhor quer que nós o sirvamos incondicionalmente. Orando todo o tempo todo. Sendo aplicado a Deus. Não em função de receber, mas por ser devedor. Por ser devedor. Eu digo direto, olha, você precisa fazer a obra de Deus, se dedicar ao Senhor, primeiro, por ser grato, por ser devedor, por querer ser agradável a Ele e por obediência. Se tem outra coisa que eu falo, eu estou esquecido agora, mas essas 4 já são importantíssimas se você colocar como checklist na sua vida, nessa relação divina humana. Eu preciso me dedicar a Deus, porque eu sou devedor, sou devedora. Quero ser-lhe grato. Quero ser-lhe agradável. E eu lhe devo obediência. Louvado seja o nome de Jesus. E aí, o reverb disso, o feedback do Senhor, é a bênção fluir na tua vida. É a bênção fluir na tua vida. Esse é o caminho do crente que quer ir morar no céu. E só vale a pena ser crente se for para ir morar no céu. As demais coisas nos serão acrescentadas. Palavras de Jesus, buscar primeiro o reino. E eu quero voltar aqui a uma fala que lemos recentemente do apóstolo Paulo, louvado seja Deus, quando ele disse, aleluia, que se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Lemos isso recentemente. Que se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. E ele ainda diz, neste capítulo de número, voltando aqui, né? Neste capítulo de número 4, deixa eu conferir aqui para dizer a vocês. Que se nós, que a nossa leve, eu vou pegar esse versículo aqui, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, muito excelente. Só que essa tribulação que ele está falando aqui, não era por causa desses problemas sociais que hoje os crentes modernos se incomodam tanto. Ah, é uma dor de dente, ah, é uma dor de cabeça, ah, é uma dor aqui, é toda ocular, é ruim, isso é ruim, não estou dizendo que é bom, que não é não. Quem está falando aqui é quem tem 3 hérnias de disco, uma umbilical, que está para ser operada, e tem também isso aqui, e tem também isso aqui, mas também tem isso aqui, ó. Ih, Jesus, é melhor Jesus preparar e guardar, né? O negócio está certo. Para viver assim é melhor Jesus preparar e guardar. Quem está falando aqui é um ser humano. Quem está falando aqui é gente. Né? Fora esse outro problema. Mas depois tem esse outro também aqui. Não, mas também tem esse.
Ih, rapaz, também tem isso aqui. Ixi, meu Deus, já tem. Meu Deus do céu, é uma tuia, como diz o nordestino. Mas faço das palavras de Jó as minhas palavras. Se eu falar, minha dor não cessa, e me calando, qual é o meu alívio? Tenho que me dedicar ao Senhor. Tenho que me dedicar ao Senhor. Se eu for fazer como fez o salmista, se eu não me engano, foi Asaf. Olhar para o ímpio. Mas, rapaz, aquele acaba ali, não serve a Deus, não lê a Bíblia, não ora, não procura se santificar, é desonesto, é safado, é prostituto, é viciado, acaba bebe mais do que... Diga um negócio que bebe muito. Uma Ranger. De Timbu. É Timbu? É Timbu, bebe muito? É Timbu? Se deixar, cara. E é, Timbu, o bichinho. E é. Lá pra ele ver se não bebe. Uma Ranger que eu tinha, uma acelerada era R$50 de gasolina, louvado. Você pensa esse negócio para beber, irmão? Hã? Eu tenho que me desfazer dela, não tá aguentando não. Aí você diz, mas rapaz, que situação, e eu aqui crente, aí você diz, né? E eu aqui crente, uma peleja medonha para agradar a Deus, para vencer o mundo, para resistir à carne. Dá para mim mais não. Asaf foi nessa ondinha, quase que desvalhava os seus pés, quase que ele se desviava. Já citamos isso aqui, mas não custa nada citar novamente, né? Quase que ele se desviava, Asaf. Ele disse, chegou a declarar por pouco, né? Resvalhei os meus pés. Quase que ele se desviava. Porque ele foi olhar para a vida do ímpio. Olha, irmão, se tirar o foco, se tirar Jesus do foco, se tirar Jesus do centro das atenções, um abraço. Salmo 73. Salmo 73, verso 2. Quanto a mim, os meus pés quase... Deixa eu ver quem foi mesmo. Foi Asaf. Quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Porque, ó, passou a invejar o soberbo. Ver a prosperidade dos ímpios. Mas, rapaz, os ímpios são muito folgados. Ele pensando com ele. Opa aí. Estão sempre em segurança. Se aumentam as riquezas. Aí ele diz no versículo 13 do Salmo 73: em vão eu tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Isso aqui é o retrato do crente que diz assim: rapaz, vale a pena ser crente não, porque é uma prova medonha, é isso e aquilo outro. Ai, meu irmão, você está deixando de olhar para Jesus. Aí o Senhor pegou Asaf, deu uma volta com ele, aleluia. A conclusão dele foi o seguinte: que os que se alongam de Deus perecerão, porque todos os que se afastam de Deus são destruídos. Os que apostatando se desviam de Deus são destruídos. Aí ele concluiu: para mim é bom aproximar-me de Deus e colocar minha confiança no Senhor para anunciar todas as suas obras. A solução que o Senhor te fala nesta oportunidade é: confia no Senhor e anuncia as suas obras. Te dedica a Deus. Começa a falar da grandeza de Deus. Isso vai ter um efeito extraordinário na tua vida. Isso é um princípio, tá? Isso é um princípio. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, voltando a este ser para a morte, que alguém copiou de Paulo, penso que sim, e se precedeu Paulo, é o que eu tenho dito direto aqui, bebeu do divino, porque o Senhor Deus é a verdade.
aleluia, este ser é entregue para a morte, dedicado a Deus, porque em quem encontramos sentido para as nossas vidas. Ele diz isso. Aleluia. E aí ele continua falando, que é um assunto que eu vou tratar em outro momento. Eu até estava pensando esses dias em fazer aqui, no Amanhecendo com Cristo, o que eu estava fazendo há um tempo atrás, nas madrugadas, de nas sextas-feiras, a abordagem, eu falar sobre o livro de Apocalipse. Eu comecei a falar sobre as cartas, já terminei. Aí comecei a falar sobre os selos, eu acho que eu terminei. Aí parei nas trombetas. Eu vou me atualizar no meu canal do YouTube para ver onde eu parei. E nas sextas-feiras, se for o caso, eu vou trazer essas abordagens aqui no Amanhecendo com Cristo. Dá continuidade. Louvado seja Deus. Ele fala aqui do tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é onde os cristãos hão de comparecer para receber o galardão que tiver feito através deste corpo, ou seja, nesta vida. Porque a hora de trabalhar para Deus é agora. A hora de trabalhar para Deus é agora. Louvado seja Deus. Já tem uma mensagem de Deus aqui para você. Sobre o tribunal de Cristo eu trato didaticamente depois. Mas eu quero dizer que a hora de trabalhar é agora, enquanto está vivo. Observe a declaração do apóstolo. Cada um receberá segundo o que estiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Primeiro vamos pontuar aqui a bumeranguicidade. Eita glória, essa foi forte. Essa palavra, se não existe, eu estou inventando. A bumeranguicidade do bem e do mal, né? Eu me lembro que eu dizia muito na minha primeira edição na Rádio Tamandaré que todo bem, como todo mal, ele é um bumerangue, ele volta. Se você faz o mal, um dia ele volta. Se você faz o bem, um dia ele volta. Pode não voltar nem o bem nem o mal da mesma pessoa pelas quais você fez, mas um dia volta. Em Gálatas, Paulo diz: o que o homem semear, isso também ceifará. Em Colossenses diz que quem com fé o fere. Não é nem não é nem quem com ferro fere. É outra expressão que Paulo usa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Em Colossenses. Louvado seja Deus. Quem gostava muito de citar esse versículo, depois que eu falei dele uma vez, era uma ovelhinha que eu tinha, a Lucinha, que era dirigente do Ciclo de Oração. Um abraço, Lucinha. Ela não perde a Rádio Tamandaré, deve estar me ouvindo. Colossenses 3, verso 25. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Colossenses 3, verso 25. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Pensa direitinho como é que tu estás tratando das pessoas. Tem pessoas que são casca de ovo, tem pessoas que se ofendem do nada. Mas tem aquele que realmente machuca, tem aquele que é sádico, gosta de ver os outros sofrer, gosta de fazer o outro sofrer. Aí faz mal. Com intencionalidade. Tem a intenção de machucar mesmo. Cuidado, preste atenção. Preste atenção. Porque quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer. Gálatas 6. Ou que o homem semear, isso ceifará. O mal, ele volta. Mas o bem também volta. Então se ocupa em fazer mais o bem. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para receber cada um segundo o que tiver feito por meio do corpo. Isso é nessa relação sociável e nesta relação horizontal. Nessa relação vertical. O horizontal é o sociável. É eu aqui, você, é nós. Somos iguais. Né? São as pessoas que nos ladeiam. São as pessoas com quem convivemos. Em casa, no trabalho, na rua, em qualquer lugar. Onde a gente for. A gente chegar, tiver gente. A relação, eu já disse em outra abordagem aqui, volto a repetir. A relação sociável é o nosso termômetro na relação com o divino. Podemos até estar bem uns com os outros.
e não está bem com Deus. Porém, jamais estaremos bem com Deus se não procurarmos estar bem uns com os outros. Preste atenção a isso. Esse negócio de ficar de mal, intrigado, com ressentimento, com ódio, com rancor, isso aí, ó, afasta a pessoa de Deus. Não liberar perdão, bloqueia a bênção, priva da graça de Deus, e a graça já é favor imerecido. A pessoa ficar de fora do que é grátis é ruim, né? Já pensou? Você não tem para comprar, aí você tem o direito de receber de graça, aí você é cortado da lista do gratuito. Vê que situação. A Bíblia diz que a raiz de amargura nos priva da graça de Deus, ou seja, a graça é cortada. É bronca, porque cortar a graça, aleluia. Pense na bronca em que a pessoa vai se encontrar. Por isso, isso é só para você ter uma ideia, que não é bom guardar ressentimento. Perdoa. E perdoar não é estar beijos e abraços socado na casa da pessoa, não. Já ensinei aqui. E também não é esquecer. A não ser que você tenha um problema de demência, de amnésia, já esteja vindo aí, o Alzheimer já esteja reinando, aí é problema. Mas perdoar, eu já ensinei e volto a esclarecer. É se relacionar como se nada tivesse acontecido. É difícil? É difícil. Não estou dizendo que é fácil, não é fácil não. Mas aí criou-se um problema entre você e o fulano, entre você e o Beltrano, e você ciclano e você a Beltrana. Fica inchado, parecendo um peixe que um dia eu vi faz tempo, lá em Itapissuma, nunca mais te vi aqui. Foi a primeira e última vez que eu vi. Rapaz, eu trabalhava na época, na antiga Telp, era prestador de serviço de uma terceirizada Telp, e a gente foi fazer um serviço em Itapissuma. E lá o pescador jogou a rede, e quando veio siri, veio um monte de coisa, e veio um que quando ele saiu da água, estava na rede, o bicho começou a inchar. Eu disse, oxe, que negócio é esse? Ele disse, isso é um peixe. Eu sei que é um peixe, mas por que está inchando assim? Ele disse, é o baiacu. Ele incha. Aí tem, isso aí que é o baiacu. Pronto. Aí tem uns crentes que é estilo baiacu. Ele incha. Nós seres humanos que incham. Aí fica falando, inchado. Isso não é bom. Crente não presta para ser baiacu. Crente não pode viver inchado. Não pode. Porque isso é ruim para a sua saúde. Isso lhe deixa estressado por dentro, libera cortisol, isso adoece você, isso é horrível. E espiritualmente ainda, lhe bloqueia a oração, bloqueia a bênção, bloqueia tudo, é bronca. Limpe o coração. Porque se você não limpar o coração, não tem imposição de mãos que funcione, não tem unção com óleo que funcione, não tem jejum da barriga para as costas, não tem vigília de ficar com olheira, não tem do joelho ficar encaliçado, que resolva. Se não liberar, perdão, eu já dei vários exemplos aqui em outras abordagens. Mas o fazer deste corpo se refere também ao serviço do Senhor. Vamos receber galardão pelo que tivermos feito. Estou falando aqui de pedra na cabeça. O pessoal tem um negocinho de receber pedra na coroa, na cabeça. O galardão é a vida eterna. O galardão é a vida eterna. Louvado seja Deus. E nesta vida vem a satisfação. Não é nem não é nem Deus pagar a gente, né? Até porque eu já disse em outros momentos que quem disse que o trabalhador é digno do seu salário não foi Karl Marx, não foi nenhum socialista, foi Jesus. Então ele recompensa quem trabalha para ele melhor do que qualquer pessoa. Ele cuida de nós. Mas não é fazer para Deus com interesse de receber. Não é dar para receber em dobro, em triplo, quadruplicadamente e 10 vezes mais. Ao contrário, fazer por ser devedor, por querer ser-lhe grato, por ser-lhe obediente e por ser dever da gente. Como Jesus disse, depois de havendo feito tudo, considerai-vos servos inúteis, porque não fizeste nada mais, nada menos do que vos foi mandado.
Não é favor nenhum. Ao contrário, é devedor. Hã? Louvado seja o nome de Jesus. Voltando ainda ao capítulo 5. Por isso que eu disse a você que as nossas abordagens, elas são bem pragmáticas, elas são bem didáticas, elas são bem práticas, né? São bem devocionais também, claro, com teor hermenêutico, teológico, tudo, mas nessa pegada para que você tenha uma vida, um dia abençoado e viva em nome de Jesus Cristo este evangelho. Isso faz parte do evangelho de Jesus. E aí Paulo trata ainda exatamente daquilo que nos é de mais valioso, que é o sacrifício de Jesus Cristo por nós. Verso 15. Ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele porque eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando Paulo fala aqui de se conhecemos a Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo, ele está se referindo aos discípulos, aos que viram Jesus em carne, os que viram Jesus na ressurreição, pós-ressurreição. Se bem que quando Jesus ressuscita, ele já ressuscita no corpo glorioso. Quem o viu, já viu no corpo glorioso. Não é? E Paulo está se referindo à deidade de Jesus, porque eu volto a dizer a vocês, Jesus Cristo é Deus, amém? Jesus Cristo é Deus, aleluia, e é importante entender, meus amados e queridos irmãos, que uma vez, quando Jesus estava entre nós mortais, não é? Louvado seja o nome do Senhor, ele disse que nem o filho saberia o dia da sua vinda. Ele estava falando como um homem ali. Agora, obviamente, ele sabe. Ele é Deus. Ele sempre soube, ele é Deus. Mas como homem, ele não podia revelar. Não é? E Paulo fala muito de quando o nosso corpo deste tabernáculo se desfizer, termos um edifício, uma casa não feita por mãos eternas nos céus. O texto, se você ler depois com calma, você vai observar que ele correlaciona o corpo de Jesus glorioso com o corpo que nós haveremos de receber. O que nos fará seres diferentes. O que ele tratou no capítulo 15 da sua primeira carta. O mortal vai ser revestido de imortalidade. O corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade. Ou seja, seremos uma nova criatura mesmo. Porém, ele fala também dessa novidade de vida em terra, neste corpo, nessa estrutura. Aí ele diz que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E eu quero terminar esta abordagem dizendo para você: o que passou, passou. O que passou, passou. Tá? O que passou, passou. Se o teu passado está atormentando o teu presente, isso é um problema que está havendo na tua vida, que está te atrapalhando principalmente. Tu precisas de ajuda, precisas de oração, precisas buscar a Deus, de repente um acolhimento psicoterapêutico, pastoral. Já disse hoje a uma irmã, nós pastores aqui na Tamandaré somos acessíveis, quer conversar,
vem no dia de culto, na quarta-feira, vem no sábado. Tem sempre uma pessoa de Deus para te atender aqui. Procure conhecer a pessoa. Você é funcionário da mulher, procura saber os que podem lhe atender aqui. Pastores: Rodrigo Moraes, Amaro Correia, missionária Jane, presbítero Josué, missionária Isaura e diaconisa Lídia. Tá certo? São as pessoas de Deus que podem lhe atender aqui. Pode não atender qualquer uma pessoa e depois tá pelo pé do pinto do pato e você... Eu fui na Tamandaré e me deram essa palavra, não. Você procura identificar quem são as pessoas que vão lhe atender. Tá certo? Em nome de Jesus. Porque se este passado tá no teu presente, já não é ainda mais passado. E se este está te atormentando, olha, estamos aqui para te ajudar, em te ouvir, em orar por ti, te ungir. Todos os elementos que temos da fé para te abençoar, em nome de Jesus Cristo. Amém? Mas procure viver o presente com Jesus e viver Jesus com intensidade. Procure viver Jesus com intensidade. Se reconcilie com Jesus e tenha uma vida sarada, uma vida resolvida, uma vida abençoada. Esta palavra que você ouviu aos ouvidos desta anatomia foi a voz de Amaro Correia. Mas a que você escutou em seu espírito, lhe impactou, lhe edificou, lhe exortou, foi a voz de Deus, a voz do divino. Momento de oração. Vamos falar com Deus.